Boa noite, programa Metamorfoses no ar. Que coisa boa poder apresentar mais um programa aqui na Rede TV. Nossa primeira convidada é uma mulher que busca de todo o seu coração estar alinhada com os propósitos de Deus. Ensinar é a sua paixão. Ela se transformou de uma mulher improvável para uma mulher de autoridade no YouTube. É mentora de mulheres de autoridade. Julie, seja bem-vinda, minha querida. Obrigada. Que bom que você veio. Eu que agradeço imensamente o convite e a oportunidade. Seja bem-vinda, Julie. Com vocês. Nossa, você é mais linda pessoalmente. Olha, eu adoro ouvir isso. Assim, significa que a internet não está trazendo mentira. Muito bom. Julie, eu estava vendo que você é especialista em YouTube. Você tem mais de 500 mil inscritos, né, no seu canal. Que legal. E assim, como que foi essa trajetória? Eu brinco que quando eu comecei, eu não escolhi essa carreira, essa especialidade. Eu trabalhava com relacionamentos e fui especialista em reconquista amorosa durante mais de 12 anos, né? Durante mais de 10 anos. E eu comecei, na verdade, porque era uma mãe de primeira viagem, morando na Europa. E como todo brasileiro que mora fora, eu tinha 10 empregos, né? Eu fazia unha, fazia cabelo, fazia maquiagem, trabalhava em obra, trabalhava de faxina, trabalhava com o que tinha. E aí já no final, na gravidez, eu já não tinha mais tanta essa disponibilidade, essa flexibilidade. Então eu montei um primeiro negócio online que era sobre viajar, morar fora, imigração, que chamava Agora Vai. E aí, por causa desse projeto, o meu, que foi sócio e mentor, me convidou para trabalhar com relacionamentos. E na época, eu sou filha de pais separados e não era uma pessoa que tinha muita sorte no amor na época. E aí eu falei, cara, eu não sou uma pessoa para falar sobre isso. E aí ele falou, você já sabe os erros, os problemas, as dores. Se é você que dá conselho para suas amigas, o resto de técnica, de PNL, de neurociência eu te ensino. Então eu passei o primeiro ano da gravidez estudando e aí lancei o canal do Reconquiste o Amor em 2018. E aí deu muito certo. Em um ano de canal nós já tínhamos mais de 100 mil inscritos. E aí morava fora. Morava fora. E aí vim para o Brasil na pandemia. A gente já estava aí na casa de uns 250 mil inscritos e a empresa, eu brinco, ela cresceu mais rápido do que a empresária. Então, quando você começou no YouTube, não começou no Instagram? Não. Nessa época, pensa, 2016 para 2018, o Instagram ainda estava começando. As ferramentas ainda eram blog. Eu falo que eu sou dinossauro no digital, porque eu comecei lá atrás com o pessoal mais antigo. Então eu sei fazer site, blog. Eu tô amando essa nova era da inteligência artificial. Falo, gente, hoje só não monta um negócio quem não quer. Porque quando eu comecei, você tinha que saber fazer arte. Você tinha que fazer uma arte no PowerPoint, improvisado, fazer uma capa no YouTube. Porque era muito mais difícil. Ou você tinha que entender de Photoshop. Era muito mais difícil. E eu comecei ao contrário de todo mundo. Eu comecei pelo YouTube, de maneira orgânica, sem time, sem equipe, sem planejamento, sem nada. Deu muito certo e depois eu fui pro Instagram. Então no Instagram a gente tem uma média de 80 e poucos mil seguidores contra mais de 530 mil no YouTube. A comunidade do YouTube é muito sólida. Só que no ano passado eu decidi ter o terceiro, né, o segundo filho natural, nosso terceiro filho juntos. E decidi me afastar da minha empresa e deixei a empresa rodar sozinha. Só que ao mesmo tempo começaram a surgir pessoas me pedindo ajuda com o YouTube. E eu comecei a palestrar sobre isso. Um movimento que eu falo muito, que eu pedi para Deus. Eu falei, eu estava no início de um burnout no ano passado. Porque imagina, 500 mil de inscritos e eu era o produto principal. O atendimento individual para ajudar uma pessoa a reconquistar. Então eu tenho mais de 20 mil alunos, significa que eu tenho mais de 40 mil horas de atendimento. Esses alunos online? Tudo online. 40 países nós já atendemos. E aí é uma carga muito grande que, por mais profissional que você seja, assim como terapeutas, coaches, psicólogos, você acaba absorvendo a dor do outro, a preocupação com o outro, a felicidade das outras pessoas. E aí nesse nicho de burnout eu falei, não, a empresa já está bem para rodar sozinha. Tudo fluiu, né? Assim, não foi uma coisa muito planejada, né? Não, zero planejamento. E aí quando veio o burnout eu falei, Deus, o Senhor escolheu, não fui eu.
E me trouxe até aqui. E se agora você está me tirando do centro, né, tirando essa força, porque o burnout tira essa força, é porque você tem outro projeto para mim. Então, eu fiz essa pausa e aí recebi uma ligação de um amigo que tem um ecossistema de empresários pedindo a minha ajuda para fazer o canal dele. E aí eu entrei com o time dele e expliquei algumas coisas que as pessoas não costumam saber sobre o YouTube. E é uma coisa que vai chocar aqui quem está assistindo, mas eu falo em toda palestra que o Instagram coloca você para trabalhar para ele. Já o YouTube, ele te paga para você produzir conteúdo. O YouTube, ele ama entregar o seu conteúdo, porque quanto mais pessoas ficam no YouTube, mais eles ganham. A gente tem o YouTube também, do programa Metamorfose, lá é Pós-Metamorfoses, não é? E a gente tem mais visualização lá do que no próprio Instagram. E os seus vídeos, eles continuam sendo entregues a longo prazo. Ao contrário do Instagram. O Instagram passou 3, 4 dias, seu vídeo sumiu. E por exemplo, a gente que já tem um YouTube, a gente pode, por exemplo, fazer com você uma consultoria para que a gente entregue mais, entregue melhor. Você faz... Ou é o conteúdo? Não, é exatamente aí que surgiu o Mulheres de Autoridade. Quando eu expliquei para esse grupo ali de empresários, eles começaram a me convidar para palestrar. E eu comecei a falar sobre isso. Ferramentas do YouTube que fazem o YouTube entregar ainda mais o seu conteúdo, que fazem as pessoas te encontrarem, estratégias de produção de conteúdo. Então, tanto de como montar um conteúdo atrativo, quanto a capa do YouTube, quanto as palavras-chave que você usa nos seus conteúdos, tudo isso. Aí o pessoal começou mas você não tem um curso? Mas você não tem um curso? Mas você não tem um curso? Eu falei, uai, será que é pra mim? Ir por essa área, né? E aí montei o Mulheres de Autoridade, porque foi um chamado que eu tive de falar para mulheres. Por quê? Porque eu fui uma mãe de primeira viagem, que não tinha nada de núcleo de apoio, eu morava na França, minha mãe no Brasil, minha família toda no Brasil, a família do meu ex-marido morava em outra cidade, que ficava quase 400 quilômetros de Paris, e eu montei essa empresa que me permitiu ser mãe, ser dona de casa, que me permitiu hoje ter a casa dos meus sonhos, o carro dos meus sonhos, e eu sou da periferia, eu sou nascida em Uberlândia, mas eu morava em Aparecida de Goiânia. Meu marido é de Uberaba. É? Então lá do Triângulo Mineiro. Então eu vim bem de baixo, tanto que quando eu morei fora eu trabalhei de camareira de hotel, trabalhei em obra pintando casas, para poder ter uma renda para sobreviver fora. Então, tinha já pós-graduação, mas ainda não tinha essa autoridade. Isso foi construído ao longo dos anos. Então, eu montei o Mulheres de Autoridade não só para ensinar uma consultoria sobre o YouTube, mas para trazer os princípios bíblicos para esse conteúdo. Óbvio. E isso... Mas daí, por exemplo, se eu trabalho com uma coisa que não tem nada a ver com... Não precisa. Mas... Quando você criou o Metamorfose, você criou só, vou criar, ou você sentiu no seu coração um propósito e transforma a vida das pessoas a cada episódio? Foi bem isso, foi né? Isso, quando a gente pensou, na verdade... Quando começou no Pod, né? O princípio, a base era isso, era essa troca, era a evolução, né? Do autoconhecimento. Era mais nichado. No início do podcast, a nossa ideia principal era trazer o autoconhecimento para as pessoas, né? Era estimular e provocar, né? Enfim, daí todos os nossos convidados eram voltados para esse tema. Quando a gente foi chamado para fazer a Rede TV, mudou um pouco, porque a gente ampliou e o nosso público já ficou um pouco mais... não ficou mais tão nichado. E daí foram assuntos mais distintos, a gente fugiu um pouco disso. Mas a princípio, eu lembro quando a última reunião do final do ano passado, e a gente falou assim, cara, é uma oportunidade da gente também levar o despertar para esse público, às vezes, que não tem essa informação, né, da busca mesmo do autoconhecimento. E eu acho que foi ali que a gente pensou em continuar nesse mesmo tema, mas deu uma mudada, porque é o que a Gleice fala. A nossa logo é uma borboleta, né? O nosso programa chama Metamorfose. Então a gente está em constantemente mudança, constante. E daí é interessante. Então, no caso da mentoria, ela é um curso online, você dá uma palestra? Eu faço individual ou em grupo, tá?
Primeiro a análise, onde você está, onde você quer chegar e como está o seu negócio, o seu canal. Já tem, não tem, ou se tem, quais os conteúdos, frequência e tal. Então tem a parte técnica de como estruturar esse canal para ele ser um canal atrativo, e vem essa parte de negócios, de como levar para o próximo nível esse negócio. Eu sou particularmente muito boa nisso. E tem essa parte que eu falo que é espiritual, mas não é para falar assim, você tem que falar de Deus. Não. Mas eu gosto muito de colocar o seu coração no seu negócio, porque foi o que funcionou para mim. Por que fluiu tão bem? Porque eu coloquei meu coração no meu negócio. Eu acredito aquela coisa, não aquela coisa de eu tenho que fazer dinheiro. O dinheiro ele foi uma consequência da quantidade de vidas que eu transformei. E eu acredito muito nisso, que enriquece mais quem transforma a vida de mais pessoas. Por isso eu falo do propósito. Por quê? Porque na Bíblia tem mulheres improváveis. Tem mulheres que você olha, você ouve as histórias, você fala, cara, olha só a Ruth se tornando a salvadora, né? Você vê Esther, tão improvável, estrangeira, sabe? E se tornando uma mulher de destaque. Então, elas não fizeram nada assim extraordinário aos olhos daquele momento, mas quando você pega toda a história, é isso que eu quero trazer. A sua história é extraordinária, a sua história, a sua trajetória, o seu propósito é extraordinário. Eu conheço a Cione, estava aqui, ela usa a história dela de vida, de transformação, para transformar a vida de outras mulheres, para levar cores, para levar estilo. Eu também acredito que isso passa por nós. É ser improvável. Então, é princípios bíblicos, não é a Bíblia, mas eu gosto de trazer o seu coração para o seu negócio. E aí eu tenho conseguido de pouquinho em pouquinho, porque eu não coloquei assim uma energia brutal nesse negócio como eu fiz com o outro, porque eu estou numa segunda gestação, então eu estou deixando muito chegar até mim os convites, as pessoas, e Deus tem mandado, graças, está sendo assim um movimento lindo e natural, né? Mais uma vez eu sendo escolhida para fazer algo que eu amo, que é transformar a vida das pessoas, mas agora mais nessa área de negócios. Não falando só de dinheiro, mas também falando do seu coração, que eu acho que nenhuma empresa é criada só por dinheiro. Eu acho que principalmente nós mulheres, a gente sempre, por mais necessidade que tenha, a gente sempre coloca o coração. Essa, né, que eu falo que o homem, ele é mais pontual e ele tem um foco diferente da gente. O homem, né, mesmo na natureza, o homem ele te dá um espermatozoide invisível a olho nu e você entrega para ele um bebê de 3 quilos, né? Então, assim, nós somos essas digerir, né, as coisas. Então, quando a metamorfose ele entrou no nosso coração, assim, a gente digeriu muita coisa, né, ali, a gente geriu muita coisa, né, até a gente colocar, foi muito rápida a nossa gestação, foi tipo assim, prematuro, a gente pensou num mês, no outro mês a gente já estava com o pod todo formatado. E eu acho muito legal essa coisa do empreendedorismo feminino, porque é bem isso mesmo, essa coisa de você cria e daí você tem um tempo de incubação ali e nesse momento que eu acho que a gente coloca o coração. Exato. A gente coloca a vida nos projetos, né? Exatamente. É um pouco diferente realmente. Eu vejo quando meu marido trabalha e eu trabalho, o nosso tem essa coisa mais da alma, né? O negócio. E a gente tem uma preocupação diferente, né? É até engraçado porque eu fui aprender a ser empresária. O negócio já tinha volume, já tinha tamanho. Então eu primeiro coloquei o eu, né, o meu coração, para depois colocar estratégias, ferramentas, time, né? Então eu acredito que nós mulheres nós temos esse poder de metamorfose, de nos adaptar, desde que a gente coloque o nosso coração naquilo, de aprender, de ser resiliente. Por isso as improváveis, né? As mulheres de autoridade, elas são mulheres improváveis. Dificilmente você vê uma mulher com aquele brilho no olhar quando ela fala do negócio, que foi tudo de mão beijada, que não teve um esforço, que não teve um sonho, que não teve esse tempo de geração, né, de criação, de sonho, de almejar. Então, eu falo que o Reconquiste o Amor, que foi o meu primeiro bebê, ele gerou o Mulheres de Autoridade, me mostrando que eu era uma mulher improvável, porque nem eu me via assim. Eu era vindo da periferia, minhas amigas, vamos dizer que da minha época ali de escola pública, todas ainda moram por lá, casaram por lá, andam de ônibus, fizeram a faculdade, uma faz unha, a outra tem um salãozinho, uma lojinha.
Não que não tiveram, assim, oportunidades, mas eu tive uma luz que Deus me deu que me fez sair daquele lugar e transformar. Você estourou uma bolha ali, né? Eu falo toda uma geração de mulheres, porque isso impactou toda a minha família. A minha irmã trabalhou comigo, hoje ela tem o próprio negócio. Minhas duas irmãs trabalharam comigo, hoje ela tem o próprio negócio, as duas. Uma é psicóloga, tem consultório próprio, a outra se tornou confeiteira, ela dá cursos de confeitaria lá na França. Ela foi para me ajudar e casou e mora lá até hoje. A minha mãe, que era dona de casa, fazia unha para poder ajudar na renda de casa, se tornou terapeuta e hipnoterapeuta, também tem empresa própria hoje. Outras mentoras, eu criei o Love Mentors dentro do Reconquiste o Amor e da Relove, que é até o símbolozinho aqui, que é 3 R's, né? Que é relacionamento, reamor, que é o amor próprio, e reconquista. Então eu criei em volta disso uma formação certificada pelo MEC para que outras mulheres se tornassem mentoras profissionais, independente de fazer curso de psicologia ou qualquer coisa, elas aprendessem os fundamentos que eu aprendi e desenvolvi ao longo dos mais de 10 anos. E isso criou um braço de negócio. Então eu pude hoje vir para Mulheres de Autoridade por causa desse movimento. Eu falei, gente, não adianta eu ter o conhecimento para mim, eu tenho que compartilhar com outras pessoas. Então esse propósito, ele foi me dado para relacionamentos e agora para negócios. Então estou inclusive à disposição na hora que vocês quiserem marcar e vamos dar uma olhada no nosso YouTube. Vamos sim. Essa mentoria que você falou, ela acontece individual ou em grupo? Ou em grupo. Ela tem esses 2 formatos. Em grupo é online? Isso. Por quê? Porque a maioria dos meus alunos não são daqui, de Palmas, né? Então, a maioria das palestras que eu faço são fora daqui, então a maioria das alunas que eu tenho são de outras cidades. Então, o formato online, ele facilita o acesso das pessoas. E também a visibilidade do processo de entrar no YouTube, mostrar as métricas, onde que faz os ajustes, como pesquisa a palavra-chave, como que coloca as IAs para te ajudar na produção de títulos de conteúdos e do que o público quer assistir, porque em vez de se adivinhar pelo coração o que você tem que fazer. Deixa eu te fazer uma pergunta. As agências, por exemplo, quando você contrata uma agência para fazer isso, porque às vezes o profissional não tem tempo e também não tem a aptidão, não quer mexer, né, nessas métricas e tal. As agências sabem disso? A maioria não. A maioria não. Porque não tem o case, né? Não tem o conhecimento que ela tem. Exatamente. Se não tiver uma prática de YouTube, não vai saber essas ferramentas. Mas tem 15 anos de YouTube, 12 anos só da parte de relacionamento. Eu brinco que eu comecei quando tudo era mato. Então, eu aprendi na prática todas as ferramentas desde o início do YouTube e tudo que foi sendo desenvolvido ao longo dos anos. Aí você pega agências, não falando mal, tá, gente? Eu já trabalhei com agências, mas como hoje o TikTok e o Instagram tá em alta, o que eles focam? Em saber as métricas e o algoritmo do Instagram e do TikTok. Só que acontece, eu acredito que assim como vocês também não são da geração Z, de menos de 30 anos, que tem aquela paciência de, tem que fazer uma dancinha, não sei o que, a dancinha, porque tem que usar aqui Six Seven, não sei o que, dessa geração nova, para você poder ter um conteúdo viral, com megas edições, produções. Eu não tenho paciência. Eu cresci gravando com o meu celular, no meu escritório, uma ring light e um microfone bom, e é assim até hoje que eu faço. Então, eu quero um conteúdo profundo, eu não quero um conteúdo raso. Eu quero que as pessoas entendam que o que eu estou ensinando vai realmente gerar uma transformação. Para fazer um conteúdo de 30 segundos, de 1 minuto, anota essas dicas, com uma coisa sem uma reflexão. Eu não vejo muito sentido, e eu acho que essa geração 30 mais, 40 mais, elas não têm muita paciência assim para esses modismos. Então acaba que as agências, elas querem volume. Então elas pegam quem? A maioria das pessoas que querem Instagram, e ela vai te direcionar para produzir conteúdo no Instagram. Quando você for falar de YouTube, ela vai fazer o quê? Ela vai, mas é mais denso o conteúdo, vai criar uns obstáculos, porque não domina. Só que todo grande player que eu conheço, e eu conheço muitos,
começaram e ainda estão no YouTube. O Wendel Carvalho, Pablo Marçal, Paulo Vieira, Thiago Nigro, Natália Cury, Kátia Damasceno, Luísa Vono, Alexander Vogler, o Subido, que o pessoal fala que é o cara do tráfego, Pedro Sobral, Priscila Zilo, Virgínia, Boca Rosa, todos eles começaram no YouTube. Whindersson Nunes, GK, todos começaram no YouTube. E hoje são fenômenos. Porque, e não é porque é dancinha, porque você vê que tem negócios, investimentos, maquiagem, tem todos os nichos. Então, assim, é o quê? Constância gerando autoridade. E conteúdos mais profundos, como você disse, né? O Instagram não consegue te entregar. Você pode ter 10 milhões de seguidores. O Instagram não consegue te entregar essa autoridade e essa maturidade de consciência que o YouTube tem. Porque a pessoa, ela gostou de um videozinho seu, ela começa a te seguir. Aí amanhã ela quer dar um limpa lá no Instagram dela, ela não lembra mais de você, ela te exclui. Ela não cria esse vínculo real com você. Você tá competindo com pessoas que estão postando 10 vídeos por dia. Você não tem tempo de ficar produzindo esse tanto de conteúdo. Eu tô postando um por dia. E já dá trabalho, né? Já tô cansada. Amiga, eu fiz isso durante, sei lá, 45 dias. Gente, não consegui mais. Falei, não, cancela, não dá. Porque era um vídeo por dia, assim. Eu tinha entrado numa meta, numa mentoria, né? Que, tem que fazer. Vai bombar. Você vai conseguir chegar lá no auge. Fazer quantos? O certo era 3, mas um já dava resultado. 3 e durante quanto tempo? Durante 90 dias. Daí você parou no 45? No 45 eu Nossa, falei... você fez até bem. Não, eu falei... gente, eu gravei um vídeo por dia no YouTube, que é um vídeo mais longo, durante 8 anos. Um por dia? Aí a estratégia de gravação é a média de 4 a 12 acho que eu nunca vou ser famosa em nenhuma rede social, gente. Mas aí vem estratégia de produção de conteúdo, que é outra coisa que eu ensino na mentoria. Porque não, muito bom. A gente vai fazer a mentoria dela, tá, Gleice? Porque você grava em sequência todos os vídeos da semana no mesmo dia. Em vez de gravar um por dia, você grava, você segue lá a sequência de palavras-chave. Sim, hoje... Mas e a geração desses conteúdos? Tipo assim, você tem que parar um dia pra criar esses conteúdos. Isso. Eu separava todas as minhas segundas-feiras. Pra gerar... Não, pra escrever o conteúdo. Não, hoje o ChatGPT escreve pra você. E aí você pegava e grava tudo num dia só, tipo assim, dos 5 da semana. Roteiro de preferência, script, porque ingessa. Eu só precisava do título e da palavra-chave. Eu já sabia o assunto. Entendi. Gente, vamos mudar um pouquinho de assunto, porque eu tô curiosa pra saber, porque assim, você fez toda essa transformação, né, de morar fora, daí você voltou, já teve mais umas 3 empresas aqui que você já citou, né? E a respeito da sua transformação pessoal, porque eu vi também que teve um momento lá no seu no Instagram que você colocou assim que o antes e depois é incrível. Daí eu gostaria também de saber se foi o seu marido que te ajudou, porque parece que ele é médico, né, e trabalha com essa transformação também, né? Conta um pouquinho pra gente sobre essa sua metamorfose. Tá, eu nunca fui do perfil muito fitness, né? E aí, após a gravidez do Noah, do meu primeiro filho, eu estava com 28 quilos acima do meu peso, mais ou menos. E ao invés de perder, eu foi ganhar mais quando ele nasceu. Eu engordei 16 na gravidez. E quando ele nasceu, ele rejeitou o peito com 3 meses. E aí eu engordei mais do que na gravidez depois disso. E aí eu comecei um processo de tentar emagrecer sozinha. 4 anos. Só frustração. Porque eu perdia 2 quilos e travava. Aí eu mudava a dieta, mudava o exercício, mudava o treino. E aí perdia mais 2 quilos e travava. Então os 10 primeiros quilos foi um caos para perder. E eu acho que muitas mulheres passam por isso, do tentar sozinha. Tomei tal da sopa do Hospital do Coração, aquele negócio horrível. Ai, tanta dieta, né? Tanta dieta até o jejum intermitente, várias. E não conseguia atingir o objetivo. Eu fiz 4 anos para perder 10 quilos. E aí, quando eu conheci o Jones ainda não era especialista em nutrologia.
E aí eu falei pra ele, cara, eu já gastei com lipo e não deu certo, porque a lipo tirou a barriga, mas as pernas e os braços tudo cheio de celulite ainda, sem definição. Já gastei com personal trainer e tudo, e eu não consigo atingir o meu objetivo. E aí quando ele começou a estudar sobre isso, eu comecei a ser meio que a primeira paciente modelo. Cara, em 6 meses eu perdi os outros 14 quilos. Mas que eu não conseguia. Mas você usou as canetinhas ou não? Comecei com o Ozempic e depois, quando chegou o Mounjaro, eu usei o Mounjaro, fiz doses de desmame, né, que é de manutenção, suplementação, acompanhamento médico. E aí o que eu descobri? Eu tinha resistência à insulina, então por isso funcionou para mim o Mounjaro. E hipotireoidismo, então também atrapalhava nessa perda de peso. Ganha muito fácil e perde com muito mais dificuldade. E isso ajudou bastante nesse processo, o acompanhamento profissional. Então ele hoje, aqui em Palmas, um dos médicos da nutrologia mais conhecidos, então eu ajudei ele com o negócio, a ir para o digital, a se posicionar, a criar a própria clínica e etc. E ele me ajudou com essa transformação física. E eu passei os últimos 5 anos no shape, que eu nunca tive, depois dos 35, com 37 anos que eu cheguei no corpo dos sonhos. E aí, agora que eu perdi, porque engravidei. E aí meu marido já falou, relaxa que eu já tenho um plano quando você ganhar a Chloe e encerrar a amamentação, a gente inicia um novo protocolo. Então, sim, a metamorfose também foi emocional, porque eu comi as minhas emoções por inúmeros motivos. Eu comentei com vocês, passei por um divórcio, em seguida tive um relacionamento abusivo com agressão, e tudo isso se refletia. Estava afastada de Deus, estava afastada de mim mesma, ajudava todo mundo, mas não ajudava a mim. Então o processo de metamorfose, ele não foi só externo, ele também foi interno. Quem eu sou, o que eu quero, que tipo de vida que eu quero, que tipo de mãe que eu quero ser, de esposa. Renovei meu batismo, me aproximei de Deus, perdoei muito o meu passado, pessoas do meu passado, minha família, meus pais, cortei cordão umbilical, que eu achava que eu tinha que salvar a minha família inteira e carregava todo mundo nas costas. Então eu meio que me coloquei no meu papel, tirei a sobrecarga de ser provedora dentro de casa, de querer ganhar mais dinheiro com meu marido, de querer ser a mega empresária, e deixei ele ser o homem e o provedor da minha casa. Isso fez com que a minha vida e o meu casamento melhorasse assim 1000%. Ainda teve o Legendários, que também ajudou o meu marido a ter essa maturidade do papel dele dentro do casamento. Então foram várias metamorfoses ao longo dos últimos 5 anos que, em paralelo com o meu negócio, me trouxeram para uma das melhores fases da minha vida. Uma fase leve, onde eu escolho, né, onde eu quero estar e quem eu sou diariamente. E eu desejo isso para todas as mulheres que eu encontro, sabe? Por isso que eu acho que Mulheres de Autoridade vai mais do que só estratégias de negócio, vai muito de coração e propósito também, identidade. Oh, que legal. Não, e a gente, normalmente a gente tem a nossa última pergunta, que eu acho que você já, né, falou um pouquinho da metamorfose, mas por exemplo, nesse momento, onde você se encontra na metamorfose? Qual que é o lugar assim de... você está mais voando agora como uma borboleta, ou você ainda está em alguns processos? Você está gerando, né? Eu falo assim, eu sinto de novo. que é uma nova fase de casulo, que eu voei muito e que agora talvez com asas maiores, né? Eu esteja num processo de asas maiores, mais colorida. Eu acho que é uma fase que eu estou na minha redescoberta do meu feminino. Eu fui energia masculina, estive no masculino, esse poder do trabalho muito grande, muitos anos. E hoje eu estou nesse processo de... Do fazer as pazes com o feminino, de amar o feminino. Eu tinha horror de pensar que eu ia ter que trabalhar só com um nicho de mulheres, porque mulheres eram complicadas, eram emocionais, e eu não tinha paciência. E olha onde estamos hoje. Vai ter uma menina, né? E vou ter uma menina. Por isso que a hora que você chegou, você falou que sua amiga tem 3 rapazes, eu falei, Deus, tu já curou o meu masculino. Eu já fiz as pazes com a geral aqui da minha família, pai, passado, ex, todo mundo. Agora eu queria muito curar o meu feminino e amar o feminino, né? Não só o meu, mas ter essa paz, porque eu sempre tive uma rixa muito grande com as meninas desde a escola. Era perseguida na escola, bullying na escola era com as meninas. Tinha muita dificuldade. As amigas que eu tenho são de 30 anos, assim. Eu tinha muita dificuldade de criar um vínculo com as mulheres. Era muito mais fácil eu fazer amizade com homens.
E aí eu falei, então eu não queria mais filhos, né? Eu tenho um, meu marido tem um e 8 anos já o Noah tem, vai fazer 9. Deus colocou no coração de ser mãe. Aí eu peguei e falei, se puder, manda uma menina, porque eu quero trazer a gentileza, a doçura, a sabedoria, sabe, o amor, o cuidado do feminino. Isso faz a energia da casa mudar completamente. Completamente. Os filhos, o ambiente, as pessoas ao seu redor, você fica uma luz, assim, uma leveza. É uma delícia. Eu acho que eu estou nessa fase de trazer essa leveza aí para a minha vida e a vida de outras mulheres que passaram por isso como eu. Obrigada, Julie. Muito linda a sua história, quanto ensinamento aqui pra gente. E lógico que a gente vai querer conversar melhor sobre esse negócio do YouTube aí. A gente vai conversar. Estou à disposição, não só para YouTube, mas para o que vocês precisarem. Vamos tomar um café. Pode contar comigo. Na Vanessa aqui. Obrigada, Julie. Eu que agradeço, gente. Vamos para um breve intervalo e vamos voltar com uma convidada muito especial que vai falar sobre posição.